Hoje é o Dia Mundial da Água. E sabe para onde a gente vai agora? Ao vivo, para a margem do Rio Jucu. Quem está lá é a nossa repórter, a Fabíola de Paula, acompanhando o pessoal que fez uma expedição por todo o Rio Jucu. Fabíola, você já podia começar explicando para a gente qual é a importância do Rio Jucu para abastecer aqui a Grande Vitória? Por que o Rio Jucu é tão importante para as nossas vidas aqui? Pois é, Mário, bom dia para você, Tati, bom dia a todos. O Rio abastece aí mais de 1 milhão de pessoas, né? Cerca de 1.200.000 pessoas. Vou passar então a pergunta aqui para o Beto Pego, que ele percorreu aí todo o Rio Jucu, toda a extensão, fez a expedição do Jucu. Por que o Rio Jucu é tão importante aqui para o estado? Primeiro porque é o rio que abastece a maior quantidade da população do estado, né? 1/4 da população do Espírito Santo toda bebe água do Rio Jucu. Se você pensar assim que nós temos 14 grandes bacias hidrográficas no Espírito Santo, o Rio Jucu sozinho, 1/4 da população está abastecida pelo Rio Jucu e os outros 3/4 tem as outras 13 bacias para abastecer. É muita gente, né? Agora, Beto, o que você encontrou, assim, em questão da qualidade da água, assim? Ainda é um rio poluído que recebe esgoto sem tratamento? Com certeza, nós ainda temos problema com saneamento, né, no rio, ainda tem despejos, mas a notícia boa que eu acho é o seguinte, é que o problema está menor do que era no passado. Está boa hoje em dia? Ainda não está, né? Mas tem que reconhecer que a situação está melhorando. A população está mais ligada no assunto, está mais consciente do problema, sabe da importância. E hoje existe muito mais estações de tratamento de esgoto do que existia no passado. Agora, o que tem que acontecer? Por exemplo, o caso de Marechal Floriano, tem uma estação novinha, inaugurada, tal. A população tem que ligar na rede. Nós temos que realmente fazer esse trabalho aqui em Vila Velha, né, em Vitória, em todo lugar, tem que ligar porque a gente tem que diminuir a quantidade de esgoto que é lançada nos rios sem tratamento. E quando você fala que as pessoas estão mais conscientes, isso você percebe a população também nessa questão de ligar a rede de esgoto e também as autoridades, fazendo as estações dentro dos municípios, estão buscando cada vez mais, como você citou aí, Marechal Floriano? Eu vejo isso assim, a gente mexe com o assunto água há muitos anos, 30 anos, e assim, é uma luta que a gente já vem batalhando há muitos e muitos anos, há várias décadas já. E o que nós estamos vendo é que, embora a situação ainda não esteja perfeita, e é claro que não está, mas houve progressos muito evidentes, né? Então, assim, a gente percebe, andando nas cidades, que a situação está bem melhor do que a gente via no passado. Agora, o que precisa ser feito, então, para ficar perfeito? Bom, primeiro, nós temos que ter estações em todas as cidades, em quantidade suficiente. Aqui em Vila Velha, por exemplo, né, nós temos aí uma grande parte da população que não é abastecida. Mas também temos que reconhecer, tem uma PPP em funcionamento, que o prazo dela era de 10 anos, já baixou para 9, e em 9 anos tem que universalizar o esgoto de uma cidade como essa, que tem praticamente 500 mil de habitantes. Então, assim, tem um progresso inegável que está acontecendo. A velocidade que nós temos que apertar sempre para poder fazer sempre a coisa andar cada vez mais rápido. Agora, a questão da quantidade da água, porque a gente sempre mostra em reportagens assim, que de vez em quando cai um pouco o nível do rio e a água vai embora para o mar, ela não é preservada. Como que está essa situação? Essa é uma situação também delicada, é importante falar isso. O Rio Jucu é um rio que ele consegue produzir bastante água. Aqui nós estamos no local em que a vazão média do rio é de 35 metros cúbicos por segundo, a vazão média durante o ano. Só que na época de cheias, o Rio Jucu chega a 400, já chegou a 400, 420 metros cúbicos por segundo. Então, de 35 para 420. Esse excesso de água, ele não deveria ser perdido, não é? Esse excesso de água deveria ser acumulado. Para quê? Para que na época de seca, na época que o rio diminui a sua vazão, essa água represada, acumulada, ela pudesse abastecer as residências, né? Pudesse ser utilizada. Então, tem vários meios de se fazer isso, não é? Tem um meio de fazer, que é fazer uma grande barragem. O governo está fazendo uma barragem ali em Biriricas que vai acumular 20 milhões de metros cúbicos de água. Agora, tem outros meios também de fazer isso, de pequenas barragens que vão ser feitas, que podem ser feitas nas propriedades. A acumulação feita através de caixas secas, que é um trabalho mais de formiguinha, mas é muito importante, porque a água fica acumulada ainda nas propriedades ou nas estradas rurais, ajuda também a conter o assoreamento do rio. Então, assim, tem várias políticas que elas tinham que ser mexidas, movidas ao mesmo tempo, para poder, digamos, diminuir esse problema
vulnerabilidade com a questão da quantidade de água disponível. Roberto, então hoje, o Dia Mundial da Água, 22 de março, eu percebo assim que você está bastante motivado, né? Você está com boas expectativas em relação ao Rio Jucu e aos outros rios também, a conscientização da população principalmente. Nós fizemos a expedição num período, né, foi uma questão de acaso, nós fizemos a expedição num período em que nós pegamos a comunidade toda lá das nascentes, né, a área rural do Rio Jucu, muito esperançosa. Né? Depois de 3 anos de muita seca, o pessoal sofreu muito, eles estavam muito machucados e agora está tudo verde, está muito bonito e você vê assim que o astral da população mudou muito. Mas é legal que eles não estão com a felicidade superficial. De achar que está tudo resolvido. Muita gente parou a gente na beira da estrada, pedindo, me ajuda aqui, vamos fazer plantio também na minha comunidade, na minha propriedade, vamos recuperar a nascente. Então, assim, tem uma grande corrente favorável à recuperação do rio. É muito legal. Que bom, população cada vez mais consciente. Muito obrigada aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Mário, Tati, eu volto com vocês, então, com essa boa notícia, né? Pessoal cada vez mais se conscientizando em preservar o Rio Jucu e outros rios também. Perfeito. E o Beto percorreu todo o Rio percebendo melhorias, percebendo que há melhorias e há o pessoal mais esperançoso aí na recuperação do rio, que é fundamental para atender a gente aqui na região metropolitana. Obrigado, Fabíola. Obrigado, Beto, que desceu aí toda a extensão do Rio Jucu.